Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Super Responde aqui na minha casa. E hoje a gente vai falar sobre o maior experimento de home office da história da humanidade, que é o que está sendo essa pandemia que a gente está vivendo. Você deve ter visto que o governo da Índia anunciou na semana passada que todos os cidadãos do país devem ficar sob quarentena por pelo menos 21 dias. Com essa medida, o número de pessoas que está com algum tipo de restrição de movimento chegou a 2,6 bilhões no mundo. Pois é, 1/3 do planeta está sob quarentena. Para você ter uma ideia desse número, ele é maior do que toda a população mundial na época da Segunda Guerra, que era de 2,1 bilhões de pessoas. Bom, e com tanta gente dentro de casa, muitos estudantes estão recorrendo ao ensino à distância e, é claro, muitos trabalhadores estão recorrendo ao famoso home office. Hi, welcome to Moebius Designs. A ideia desse vídeo é justamente tentar imaginar um cenário em que, após essa pandemia acabar, muita gente perceba que é possível sim trabalhar de casa. E aí, muitos escritórios teriam que fechar as portas. Para a gente imaginar esse mundo pós-coronavírus, vamos entender como que é a situação hoje. No Brasil, 4 milhões e meio de pessoas fazem home office. Só que isso não chega nem a 5% do total, que são 92,5 milhões de brasileiros trabalhando. Nos Estados Unidos, essa porcentagem é quase a mesma. 5,2% dos americanos fazem o seu serviço dentro de casa. Mas a verdade é que todos esses números poderiam ser bem maiores. Um estudo do Ministério do Trabalho dos Estados Unidos mostrou que 30% das pessoas poderiam fazer os seus trabalhos dentro de casa e provavelmente com umas roupas mais confortáveis. A gente ainda não tem os números exatos de quantas pessoas estão fazendo home office durante a quarentena, mas vamos supor que depois da pandemia, 30% delas continuasse trabalhando de casa. Será que isso daria certo de algum jeito? Bom, vamos começar pelos pontos positivos. As coisas poderiam ficar parecidas com o que rolou com a Ctrip, uma agência de viagens da China. Em 2013, eles colocaram uma parte dos 16 mil funcionários da empresa para trabalhar de casa. Depois de um tempo, eles perceberam que a produtividade aumentou em 13% e aí deram home office para todo mundo. Bom, mas trabalhar de casa é uma coisa meio solitária, né? E é por isso que num cenário desses, os happy hours se tornariam mais frequentes, mesmo que você não goste dos seus colegas de trabalho. Os seres humanos precisam de interação social, e essa seria uma forma de manter a nossa sanidade. Uma pesquisa dos Estados Unidos mostrou que trabalhadores remotos se sentem 9% mais satisfeitos do que os trabalhadores presenciais. Outro ponto positivo é a redução no trânsito. O transporte representa 15% das emissões de gases do efeito estufa no mundo todo. Em países como os Estados Unidos, que tem muitos automóveis por habitante, esse valor chega a 29%. E metade disso é só para fazer o transporte de pessoas de casa até o trabalho. Vamos juntar isso ao fato de que, sem tantos escritórios, alguns bairros poderiam voltar a se tornar residenciais. Então, vamos lá. Mais residências, menos trânsito. Nesse cenário, algumas avenidas perderiam a sua função e aí poderiam virar parques. É o que aconteceu em lugares como Madrid, Seul e Portland, nos Estados Unidos. Esses lugares tinham vias importantes correndo ao lado de rios, como as marginais Tietê e Pinheiros, de São Paulo. Todas elas foram destruídas e, no lugar, surgiram parques extensos. Tá, mas trabalhar de home office nem sempre é uma beleza. Em alguns casos, a nossa produtividade pode diminuir. Como muita gente está em casa, a tendência é que a gente se comunique menos. E aí, isso pode gerar estresse e erros no trabalho. Um estudo do cientista social Ben Waber mostrou que num grupo de engenheiros, aqueles que estavam no escritório mandavam 4 vezes mais e-mails de trabalho do que o pessoal que estava de casa. Nesse caso, ele concluiu que a produtividade de quem estava no escritório era 1/3 maior. E é por isso que tem empresa que detesta home office. No Yahoo, por exemplo, isso é proibido. A presidente da empresa, Marissa Mayer, defende que isso atrapalha o entrosamento da equipe. E, de fato, atrapalha mesmo. A nossa comunicação tem algumas nuances que são perdidas sem o contato próximo. Por isso, trabalhar de home office pode levar a mais mal-entendimentos no trabalho.
Outro ponto negativo tem a ver com a falta de horário fixo. Afinal, se você está em casa, toda hora vira potencialmente uma hora de trabalho, né? Só quem é bem disciplinado consegue manter sempre a mesma rotina. Só que essa falta de horário fixo não é uma boa. Uma pesquisa em 15 países mostrou que 42% das pessoas que faziam home office sofriam de insônia, contra 29% de quem trabalhava presencialmente. Toda essa mudança na sociedade também ia trazer outras consequências. O comércio em torno dos escritórios, que depende deles, provavelmente iria fechar. Pois é, pode dar adeus para o seu restaurante por quilo. Outro ponto são os transportes públicos. Com menos gente para pegar ônibus, é possível que alguns lugares adotassem serviços de transporte sob demanda, com vans, por exemplo. É o que rola já em alguns lugares como Berlim, Milão e algumas cidades do Japão. O ponto negativo é que o transporte ficaria mais caro. Além disso, se as prefeituras não agirem corretamente, aqueles prédios de escritório, ao invés de virar residências, podem ficar abandonados e degradados, bem em clima de apocalipse mesmo. Não tem uma resposta simples para essa questão do home office. O que você acha? Você acha que todo mundo devia trabalhar de casa, nos escritórios, um regime mais mesclado? Escreve aí nos comentários e não deixe de ver os outros vídeos que a gente já fez sobre coronavírus. Valeu e até a próxima!